Mal acordei na sexta-feira e já me aparece uma notícia dessa. É impossível acreditar que um dos caras que eu já acompanhei raramente nas madrugadas da Globo faleceu e nos deixou na madrugada do dia 5 no Hospital Sírio-Libanês na capital paulista aos 84 anos. A morte de José Eugênio Soares foi confirmada pela ex-mulher do artista, Flávia Pedra Soares, nas redes sociais. A causa da morte não foi informada e o funeral, em local não divulgado até o momento em que esse vídeo foi lançado, será apenas para familiares e amigos. Para quem ainda não conhece a história dele, o Jô nasceu no Rio de Janeiro em 1938 e era filho único de uma família rica que perdeu a fortuna. Estudou na Suíça e nos Estados Unidos, falava 6 línguas e abandonou os planos de ser diplomata para se dedicar à vida artística. Interpretou dezenas de personagens, criou bordões que caíram na boca do povo e apresentou o mais conhecido programa de entrevistas da TV brasileira, além de ter sido dramaturgo, roteirista, diretor e escritor. O artista entrou na Globo em 1970, como protagonista do programa Faça Humor, Não Faça a Guerra. Já havia passado pelos canais Continental, TV Rio, Rede Tupim, TV Excelsior e Record, na qual ele atuou por exemplo no clássico Família Trapo. Na década de 60, atuou no teatro, dirigindo peças como Soraya e Posto 2, de 1960, escrita por Pedro Bloch. No ano seguinte, também dirigiu Os Sete Gatinhos, de Nelson Rodrigues. Em 1969, elaborou uma montagem de Romeu e Julieta. Entre a década de 70 e 80, desfilou personagens antológicos na TV, como o Capitão Gay, cujo tema da trilha sonora ainda ressoa nos ouvidos de quem assistia ao Super-Herói em Viva o Gordo, de 1981. No mesmo programa, fez o país repetir o bordão Bota Ponta, Tele, com o personagem Zé Galera, que criticava o técnico Tele Santana, às vésperas da Copa do Mundo de 1982, numa década em que ainda se tinha respeito pela seleção brasileira ao contrário de atualmente. Jacebá era o último exilado, que se apavorava com as notícias que chegava do Brasil. Você não quer que eu volte? Ele dizia isso ainda no tema político. Surgiu a figura do General Gutierrez, num momento em que a Argentina processou os militares da ditadura. O personagem havia fugido para a Bahia, onde se escondia sob a alcunha de Severino da Silva. Havia ainda a Bo Franceneide, uma atriz de pornô chanchadas, que não se separava de sua pornô-mãe. Tem outros personagens marcantes. Já haviam surgido ainda em Planeta dos Homens. Em 1976, Jô e Paulo Silvino encarnavam uma dupla de apresentadores de telejornal, que regiam com acidez a inflação da época. Foi ali também que nasceu o bordão Sóis Rei. Sóis Rei. Sóis Rei. Do reizinho que, apesar da estatura, fazia questão de ser saudado pelos súditos. E em 1987, saiu da Globo para apresentar seu talk show, o Jô Soares 11h30 no SBT, que durou até 1999. A decisão de deixar a maior emissora do país foi tida como um marco na televisão brasileira, e fora que ele ainda leu uma carta, metendo pau na emissora por conta daquela parada de não ter seus comerciais veiculados. Ele contrariava a alta cúpula da emissora para poder fazer um programa só seu, tendo a certeza de que dispunha de talentos para tanto. Com ele, a emissora do Silvio Santos atingiu uma época de ouro, abrigando um programa que recebia políticos, intelectuais e escritores. Mas em 2000 voltaria à Globo, onde comandou por 16 anos o programa do Jô. Com maior alcance, Jô se tornou referência absoluta na televisão, fazendo entrevistas que são vistas até hoje no YouTube. Se você for procurar pelas entrevistas mais famosas do programa dele, vai achar primeiro ano do programa, quando as amigas Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo arrancaram gargalhadas do próprio apresentador. Uma outra ocorreu em 2006, quando Jô entrevistou o Claudinho, o político gago, um artista de muitos talentos, que também se enveredou pela literatura, deixando 9 livros. Dentre os mais populares estão o Xangô de Baker Street de 1995, O Homem que
que matou Getúlio Vargas de 1998, assassinatos na Academia Brasileira de Letras de 2005, e As Esganadas, de 2011, e tem também esses 2 livros da biografia não autorizada dele. Ele se casou 3 vezes com as atrizes Teresa Austragésilo, Silvia Bandeira e com a designer gráfica Flávia Junqueira. Com a última, brincava que vivia uma separação que não deu certo. Os 2 ficaram muito amigos. Jô teve um filho chamado Rafael, que faleceu em 2014 aos 50 anos. Aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira repetido seus bordões, sorrindo com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida, escreveu Junqueira, sua ex-mulher em seu perfil no Instagram. E meu consagrado José Eugênio Soares, você será lembrado pela sua frase final do seu programa. Um beijo do gordo, e isso não será uma despedida definitiva, mas sim um adeus e um agradecimento por ter feito um humor inteligente. Não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no soprar dos ventos, nas tempestades de verão e nos chuviscos suaves da primavera. Eu sou a pressa inquieta dos ruídos da cidade e o silêncio das madrugadas. Não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no brilho das estrelas perfurando a noite e no cantar alegre dos pássaros. Não chorem tristes à beira do meu túmulo. Eu não estou lá. Eu não morri. Eu sou a vida incessante e livre que corre nas águas do rio.